Sanches. Vou fazer um desabafo aqui nessa porra, hein, Lula? Tu vai tomar no teu cu, hein, viado? Por causa de tu, tô arrombado, eu não consigo mais fazer pix no Jacaré. É, porra, ninguém tá aceitando mais pix nessa porra. Filha da puta. Filha da puta. Arrombado. 9 dedos, desgraçado. Ainda votei nessa mula aí. Aí vim no Jacaré pegar um baseadinho, não tá aceitando mais pix não. O Lula tá show. Tem que ouvir isso ainda. Entendeu? Marcar, miserável. Eu vou te marcar, viado. Botei em tu, teu arrombado. Entremetí entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Agora. Passando para avisar que você, trabalhador brasileiro, pode voltar a usar o Pix sem a lupa do governo. O PT tentou monitorar o seu dinheiro, principalmente o do mais pobre, mas o povo se uniu na rede social e derrubamos a decisão. Apenas com um fundo preto e nenhum dinheiro público, lutamos contra todos os ataques de uma imprensa comprada e um governo que gasta milhões do seu dinheiro com marketing. Nunca subestime o poder de um vídeo, de um discurso ou de uma fala. O seu posicionamento importa e muito. Eu estou feliz por ter ajudado 220 milhões de brasileiros com um vídeo que ultrapassa 220 milhões de visualizações. Dia 15 de janeiro é um dia histórico para o Brasil. O dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula. Senhores do mundo. O começo do vídeo é um pouco engraçado, mas é trágico, meus irmãos. E mais trágico ainda, o motivo oculto que está por trás dessa decisão do governo de revogar. Eles foram à imprensa, a própria imprensa também os está ajudando, porque a imprensa é contra a população. A imprensa é a favor de quem paga o seu salário, quem cria benefícios para eles, quem cria regalias para eles. Então eles são contra o povo, nós não pagamos o salário deles. Embora eles precisem da sua audiência para que os anunciantes continuem enfiando dinheiro neles, hoje em dia as mídias sobrevivem mesmo da ajuda do próprio governo. É isso, é a grande verdade. Então eles servem aos seus patrões. O vídeo do Nicolas, ele é um vídeo recordista, né? Dizem já que é o maior vídeo político do mundo, né? Passou de 270 milhões de acessos, então furou inclusive o Brasil, né? Outros países do mundo assistiram aquele vídeo, já é um negócio internacional e chamando a atenção para o Brasil. O mundo está de olho no Brasil, porque tudo que está acontecendo contra uma população desse tamanho chama a atenção. Porque veja, meus irmãos, para controlar um povo do tamanho do nosso, segundo os dados do IBGE, em julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 212.583.750. 212 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Para você controlar isso aqui militarmente, meu irmão, era preciso uma força muito grande. E é isso que chama a atenção do mundo, porque o mundo sabe que o Brasil não tem essa força toda militar. E como é que consegue manter uma massa tão grande sob o controle, quase dopada como estamos? Aí, a resposta é uma só: mídia. Por isso é que você vê tantos canais, isso é unanimidade, nós podemos discordar em muitas coisas. Várias opiniões, várias questões. Eu vejo inclusive, né, vocês que acompanham outras pessoas que fazem um bom trabalho aqui, dizem: olha, mas fulano não falou assim, ele explicou de outra maneira, ele vê de outra maneira. Isso é normal. Pessoas que não combinam suas opiniões sempre vão divergir. Pessoas que estão pesquisando em busca da verdade. Por isso é que ninguém é dono da verdade absoluta. No caso da mídia não, você vê um consenso. Várias pessoas que inclusive nem gostam do outro são extremamente falsos, né? Já vazou tanto áudio aí de jornalista fingindo choro e etc, né? Quem não lembra daquele áudio, né, vazado do Boris Casoy? Só para refrescar a memória, vocês lembram o que ele falou do Gari, né? Mega Sena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil, 145 milhões de reais. Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 bicheiros, velho. Desejando felicidade do alto da sua vassoura. 2 bicheiros. O mais baixo da escala do trabalho. Deu pau, tá sem ar, tá? Teve aquele outro, né?
ainda mais podre, que foi o William Vac, né? Aqui, ele hoje, se eu não me engano, tá na CNN. Olha o que é que ele falou também das pessoas de cor, né? Falou que ele realmente acha. Por que o seu merda do cacete, né? Deve ser eu sei que eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Sim, com certeza. Então essa é a mídia que a gente tem, né? É o que tem de mais podre, é o que tem de mais baixo. Você imagina pessoas que no escuro, né? Pessoas que trabalham com o povo, falam do próprio povo assim. Imagina o que eles não fazem quando recebem uma proposta absurda, né? Quando o cara diz, olha, eu quero que você tenha essa ou aquela opinião sobre tal assunto, né? Vocês acham que pessoas com caráter, como você acabou de ver, vão ter consciência, vão ter um espírito cristão? Jamais, meus irmãos. Então é por isso que o povo brasileiro, mesmo com essa massa de 200 milhões de pessoas, né, continua refém, né, de um pequeno grupo que literalmente controla a narrativa e faz com que o povo não se levante, continue dormindo e quieto, né, anestesiado, como se estivéssemos dopados. Você preste atenção na entrevista que o Haddad deu, né? Inclusive com um tom de indignação, porque ele acusa que foi as fake news, né? É aquela velha tática dos comunistas, acuse-os do que você é, né? Então eu vou colocar aí ele falando, preste muita atenção e de antemão lembre-se do que o Nicolas já falou, né? Se é fake news, se não ia haver a receita em cima de você, te cobrando muito mais pela mixaria que entra na sua carteira, mas não fica para você pelos altos preços e o custo de vida nas nuvens, que é aqui no Brasil, né? Se a Receita não ia meter a mão na sua grana, por que é que ele revogou, né? Então já começa assim. Escuta aí o que esse post falou, em seguida a gente volta. É justamente para dar força à tramitação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Ela foi fechada, o texto dela foi fechado agora, tem uma tramitação na esplanada até chegar às mãos dele, mas que eu posso adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com o dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX. Você não vai poder cobrar a mais. Você pode até, por falta de conta bancária, não usar o PIX. O PIX não é obrigatório, a moeda é obrigatória. Quem quer que pague em dinheiro tem o direito de pagar em dinheiro a quantia que for. Em PIX, o PIX não é obrigatório, mas quem quer que utilize o PIX vai ter que usar o mesmo valor pago em dinheiro. Não pode ter nenhum acréscimo. E para isso, a medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao PIX como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o PIX estará protegido pelo sigilo da mesma maneira. Aliás, como sempre foi. É só a ampliação, o reforço daquilo que já está na legislação, tornando mais claro que esses princípios estarão resguardados pela medida provisória. E para evitar qualquer tipo de má interpretação, ou judicialização, tentativa de distorcer mais uma vez o intuito da Receita Federal,
que a Receita Federal está tomando a medida que o Barreirinha já anunciou. Você vê mesmo quando um sujeito, né, principalmente a gente quando vai ficando mais velho, vai pegando essa percepção, sujeito todo amarelo, sujeito gaguejando, né, falando coisa com coisa. Se não ia haver muito mais pessoas pagando impostos, vítimas da Receita Federal, por que é que ele revogou? Não faz sentido. Se era tudo fake news, era simplesmente pegar a pessoa, levar a juízo, seja parlamentar ou não, isso não dá direito da pessoa sair mentindo para uma nação inteira, e processar. Agora, por que não vai fazer isso? Porque, de fato, não era o Pix que ia ser taxado. Você ia ser monitorado, o seu dinheiro, cada passo que você der, cada gasto que você fizesse com o seu dinheiro de entrada ou de saída, os caras estavam de olho e você, sim, seria vítima da Receita Federal. Iria pagar, né? Por exemplo, o cara que ganha aí 10 mil reais, entrou 10 mil reais, não é nem o lucro, entrou isso aí na conta dele, vai pagar aí quase 3 mil reais a Receita, né? É um sócio que você tem que não te ajuda em nada. Então esse absurdo é que o povo se revoltou. E a moral da história, meus irmãos, aqui, que é o verdadeiro lado oculto disso, né? Muita gente tem comemorado, eu também, inclusive, o fato de que quando o povo se une, o sistema treme, né? Se a gente lembrar do próprio governo da Dilma, ela não aprovou aquelas medidas anticorrupção porque ela queria, porque ela era boazinha ou honesta. Ela aprovou por causa da pressão popular. A situação ficou tão ruim, a situação ficou tão preta que ela disse, olha, é melhor isso do que eu perder o cargo. Então foi aprovando o que o Centrão pedia, né? Usando a vontade popular como bandeira também, né? Eles tinham outra intenção, que era botar o Temer, mas enfim, foram fazendo, aquilo foi bom pro povo como geral, é isso que a gente tem que analisar, e ela acabou sendo impeachmentada mesmo assim, né? Então hoje o que aconteceu com essa história do Pix prova mais uma vez que o povo tem a força, só precisa aprender a usar, né? Infelizmente sempre tem que vir da oposição, nunca vem propriamente do povo, né? Esse vídeo aí do Nicolas pode ter certeza que ele ajudou em muito. Agora, qual é o lado oculto de verdade dessa história, meus irmãos? É que o governo pode não ter voltado apenas por causa disso, é o que me dá mais medo, né? É fato, e isso inclusive foi questionado pela imprensa ao próprio Haddad, perguntaram a ele se o fato das pessoas estarem deixando de usar o Pix teria preocupado o governo para fazer com que eles recuassem. E ele disse que não, né? A resposta oficial do governo foi essa, que ele disse que não, que mês de janeiro realmente diminui as compras e é mês de recessão mesmo, então o governo não considera que essa polêmica toda tenha feito com que mais brasileiros deixem de usar o Pix, né? O que é uma puta de uma mentira, você sabe que sim, é claro que os brasileiros deixaram de usar sim, ficaram com medo, ficaram aterrorizados e pararam muitos estabelecimentos colocando a placa, né? Que não aceitava Pix nem cartão de crédito. Então sim, diminuiu sim, agora eles não querem admitir. E se isso for verdade, né, esse nosso raciocínio estiver certo de que o governo sentiu medo das pessoas voltarem a usar dinheiro, aí mostra o tamanho do pepino que eles estão mirando no nosso bumbum. Veja, meus irmãos, um ponto muito relevante que o Nicolas levantou foi que eles vão pra cima do Drex, né? E é o que eu disse a vocês, por mais que a gente saiba que essa direita daqui é canhota, tem vários problemas, ainda é o que tem para recorrer. Eu não fico em cima do muro. Na última eleição eu declarei o voto a Bolsonaro, pedi voto pro Bolsonaro aqui, sabendo todos os defeitos dele, mas veja, sempre que a gente precisa recorrer a algo absurdo que a esquerda está propondo, a quem a gente recorre? Então, seria muito bom que tivesse um doutor Enéas, seria um sonho, mas já passou essa época, infelizmente. O que tem agora é isso, é você colocar o cara que tem um monte de erro, mas que pelo menos escuta a população, ou se entregar de vez. A esquerda é se entregar de vez. É esse o grande problema. Não é as ideologias, o próprio Enéas, né, não se colocava nem como direita nem como esquerda. A imprensa tentava fazer isso como sempre, mas ele não se colocava. A gente precisa de pessoas nacionalistas. Essa é a grande verdade. Agora, quando você vê os comunistas querendo cada vez mais controle sobre tudo que a população tem de uso essencial, quando você vê os avanços que eles estão fazendo em cima disso, meus irmãos, é de tremer, é de fazer tremer, porque não vem coisa boa daí. E isso fica mais claro, né? A gente chega mais perto da verdade quando vê um recuo desse tamanho, com medo que as pessoas voltem a usar o dinheiro. Ou seja, mesmo que eles estejam dizendo que não vão mais monitorar, o sistema foi criado para que isso possa ser uma possibilidade, caso eles queiram. Isso aí não tem o que discutir, não é teoria da conspiração. Agora, com o que aconteceu, ficou provado que você usando esses meios digitais, na hora que eles quiserem, eles podem dar uma canetada e monitorarem a sua vida com uma lupa. Literalmente, é como se você tivesse um cara com uma lupa gigante seguindo cada passo seu. Você quer isso? Você acha que esses homens têm dignidade moral para fazer isso? O próprio presidente da República colocou sigilo nos gastos públicos do cartão corporativo, que ele disse que usa porque não porque foi necessário.
é pela função e etc. O cara coloca sigilo de 100 anos. Esse mesmo cara quer ver cada centavo que você recebe, deixa de receber, transferência de conta para conta. Ele tem moral para isso? Eu pergunto a você, um cara que saiu da cadeia para ser presidente, ele tem moral para isso? Então eu acho que a maior parte da população sabe que não, nem os noias, né, dizem não, o cara não tem moral para isso. A grande verdade é que eles estão quebrados, né, e viram na Receita uma forma de tapar esse buraco. Porque eles estão quebrados, meus irmãos, eles estão quebrados. Eles não param de gastar, as empresas estão literalmente fugindo do Brasil. A Argentina, para você ter ideia, pela primeira vez teve um crescimento de 3, alguma coisa, o PIB deles, 3 alguma coisa. O Brasil só cai, o Brasil está arrebentado, meus irmãos. Ninguém confia no Brasil. Então, daqui a pouco, se continuar nesse ritmo, estaremos trocando de lugar com a Argentina. Daqui a pouco é os cachorros daqui que vão ser abatidos para virar alimento. Então, ou a população toma consciência e começa a se prevenir, né? Eu acho que toda essa onda que aconteceu deveria servir para as pessoas não quererem mais história com Pix, né? Mas eu sei que isso não vai acontecer, infelizmente, né? Apesar de tudo, as pessoas querem mesmo continuar usando porque acham mais cômodo, né? Infelizmente é isso, meus irmãos. Então por nome dessa comodidade, né, essa facilidade, é que as pessoas perdem a liberdade. A grande verdade é essa. Então esse é o lado oculto, né? Talvez não tenha sido o clamor popular, a ação da oposição que realmente tenha feito com que o governo tomasse essa posição. Acredito que foi um conjunto, né? E o principal deles, as pessoas estarem deixando de usar o Pix, para que as pessoas continuem acostumadas a um meio que eles podem monitorar na hora que eles quiserem, né? E eles preferiram abrir mão. Eu vejo dessa forma. Se você vê de outra forma, coloque aí nos comentários, tá certo? Mas esse é o verdadeiro lado oculto, tudo isso que está acontecendo. Meu conselho, não use Pix para fazer pagamento, use o dinheiro. O dinheiro é bom e é muito mais seguro. Enfim, vou ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou o nosso canal. Se puder deixar aquele like maroto, eu fico muito agradecido a cada um de vocês. E a gente volta com mais um vídeo mais tarde, às 17h45. Não esquece que o nosso velho Diário do Davi tá lá na Hotmart em 10 vezes sem juros. Estou conseguindo manter a promoção. Até agora a Hotmart não falou em aumentar taxas. E se continuar assim a gente vai mantendo, tá certo, meus irmãos? Então tá lá em 10 vezes sem juros, mas pode sair a qualquer momento. Então aproveite, certo? Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!